Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém? Quero desde já agradecer pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, né? É sempre motivo de muita alegria a gente poder refletir na palavra do Senhor, né? Ainda mais em conjunto como igreja, não é? É sempre um privilégio. E ainda mais importante quando nós estamos comemorando a Páscoa, não é? Eu acredito que vai aparecer ali, isso. O título da nossa mensagem, né? Não vou me apresentar, a Mameire já o fez. O título é A Ressurreição de Cristo. Porque nós estamos comemorando nestes dias aqui a Páscoa, não é? Os irmãos vão perceber que, volta e meia durante a mensagem, eu vou estar me referindo diretamente à Páscoa. Mas é porque quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos lembrar da ressurreição. E não tem outro assunto que possa ser lembrado, ou até mesmo que deva ser lembrado, senão a ressurreição de Cristo, quando nós nos referimos à Páscoa. E é por isso que eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, lá em João, capítulo 20, os versos 30 e 31. Amém? João, o Evangelho de João, capítulo 20, os versos 30 e 31. Vou fazer a leitura aqui e peço que os irmãos acompanhem para que nós possamos ler juntos. Diz assim aqui na minha versão: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando nós falamos sobre a Páscoa, falamos também sobre a ressurreição. Obrigado, irmão. Falamos também sobre a ressurreição de Cristo, não é? Só que quando nós pensamos na Páscoa, a Páscoa em si é uma comemoração, né? Uma festa, uma festividade que faz parte da Igreja de Cristo, não é? Porém, a Páscoa não começou a ser comemorada na história da humanidade apenas depois da vinda de Cristo, da morte e ressurreição. A Páscoa já era comemorada no Antigo Testamento. Nós percebemos isso a partir do livro de Êxodo. E a Páscoa ela era comemorada no Antigo Testamento pelos judeus, simbolizando ali o momento de libertação do povo do Egito. Então foi quando eles saíram do Egito e foram libertos da escravidão ali. Então eles passaram a comemorar a Páscoa. E eles tinham algumas práticas que faziam parte disso. O primeiro significado era lembrar da libertação da escravidão no Egito. A segunda coisa é que quando eles comemoravam a Páscoa, naquele momento, eles tinham como prática de fazer o sacrifício do cordeiro, lembrando das 10 pragas do Egito, quando o cordeiro foi morto, para que seu sangue passasse nos umbrais das portas e os primogênitos, durante as 10 pragas, fossem poupados, ou seja, a ira de Deus fosse desviada deles pelo sangue do cordeiro. E este era o simbolismo. Então, todo ano, eles comemoravam a Páscoa nesse sentido, fazendo lembrar isso. E a Páscoa, a partir disso, tornou-se uma das 3 festas mais importantes de todo o calendário judaico. Então, todo ano era uma das épocas mais importantes para todo o povo. E eles comemoravam nesse sentido. Outra marca também dessa comemoração era que eles comemoravam com os pães asmos, ou então conhecidos como os pães sem fermento, não é? Para simbolizar ali uma pureza. Isso é modificado, né, ressignificado, quando nós chegamos no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Porque agora Cristo veio, morreu e ressuscitou e ressignificou a comemoração da Páscoa. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo ele vai trazer ali a reflexão sobre a Páscoa, que agora nós comemoramos também a libertação, mas não mais da escravidão do Egito, agora da escravidão do pecado. E também o cordeiro que derramou o sangue, que o sangue passado nos umbrais, na verdade derramado agora no madeiro, não era mais de um cordeiro no qual nós fazíamos todo ano, mas o sangue de Cristo, o próprio cordeiro vivo, o cordeiro imaculado e sem pecado. E agora o fermento no Novo Testamento, ele representava para nós, e representa até os dias de hoje, a festa sem pecado. Ou seja, a santificação, a purificação do povo de Deus. Então, quando nós falamos de Páscoa, a nossa mente precisa se voltar para a ressurreição de Cristo, pois Cristo venceu a morte, dando a sua própria vida, sendo Ele o próprio Cordeiro vivo, com o objetivo de que nós fôssemos
restaurados pelo sangue de Cristo, e que a ira de Deus fosse desviada também das nossas vidas, para que fôssemos salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos nos lembrar diretamente da ressurreição. Agora, voltando para o texto que nós lemos, nós precisamos prestar algumas atenções sobre aquilo que está nos sendo ensinado aqui. Quando nós olhamos para o verso 30, por exemplo, João ele está dizendo aqui: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que os sinais, eles fazem parte das demonstrações, das aparições de Jesus. Porém, quando a gente observa no texto que João registra que nem todos os sinais que Jesus fez, Deus inspirou homens para registrá-los na palavra de Deus, o que isso nos faz pensar é que talvez os sinais não sejam o foco de Deus. Não seja a coisa mais importante que Deus estava preocupado em passar como mensagem. Isso é interessante, isso pode ser comparado como as placas que nós encontramos na rua, não é? Nós estamos indo para algum destino e o nosso objetivo não é encontrar as placas. As placas, elas nos ajudam a chegar a um objetivo, mas o nosso objetivo não são as placas. E aqui neste texto, o que João está mencionando para nós é exatamente a mesma coisa. Jesus ele compartilhou com os discípulos, e também nos é compartilhado através das Escrituras, de inúmeros sinais que apontam para Cristo, apontam para a sua ressurreição e nos ensinam o verdadeiro objetivo. Porém, nós pararmos apenas nos sinais não é traçarmos e corrermos toda a trajetória, não é chegarmos no objetivo. Então João ele está destacando aqui que Jesus ele fez inúmeros feitos, mas o grande objetivo não era que nós nos atentarmos apenas para estes feitos, para os sinais compartilhados, para as placas que nos foram compartilhadas e reveladas ao longo do caminho. O grande objetivo era o caminho final, ou seja, a ressurreição de Cristo. Porque o intuito daquilo que João está ensinando aqui é descrito no verso 31. Ele vai dizer que esses sinais que foram revelados, porém foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o grande objetivo de Jesus, ao compartilhar dos sinais, os milagres, ao demonstrar as placas para nós, é que nós encontremos o caminho que é o próprio Jesus, mas também que cheguemos no objetivo final, que nós terminemos a nossa caminhada. E o objetivo disso é que nós passemos a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio para que nós tenhamos vida através do seu nome. Isso é muito importante, porque quando nós começamos a estudar sobre a Páscoa, começamos a aprender sobre isso, nós percebemos que a Páscoa é muito mais do que chocolates, apesar de serem bons, não é? Mas ela é muito mais do que isso, né? O chocolate em si, ele é só uma pequena parte que nós desfrutamos desses períodos, não é? Às vezes, em alguns casos, fica até mais caro nessa época o chocolate, não é? Mas é bom, a gente gosta. Mas a gente não pode se esquecer do verdadeiro objetivo daquilo que está sendo ensinado. O que Jesus está destacando é: os sinais estão aí para que nós cheguemos ao objetivo final. Então nós precisamos prestar atenção nessas verdades compartilhadas neste texto através de João, porque João está destacando aqui que o grande objetivo então da Páscoa, né, dessa festa, da ressurreição de Cristo, é que nós creiamos que Cristo é o Filho de Deus. E isso é o que nós precisamos saber, porque crendo nisso temos vida. O que João está dizendo aqui é que crendo nisso, crendo no nome de Jesus, nós somos ressuscitados com Cristo. Nós somos coparticipantes da ressurreição de Cristo. E de que maneira? Nós antes estávamos separados de Deus, nós vivíamos em inimizade com Deus por causa do nosso pecado, e agora por conta do sacrifício de cruz de Cristo, nós agora nos tornamos participantes da glória dele, participantes do seu reino. E assim através do nome dele. Ou seja, nós antes estávamos mortos espiritualmente dizendo, e eis que agora ressuscitamos por conta do sangue de Cristo. E quando nós falamos sobre a Páscoa, nós falamos sim sobre a ressurreição de Cristo. E quando nós cremos nisso como igreja, individualmente, mas o corpo num todo, nós estamos vivendo a ressurreição diariamente nas nossas vidas. Porque a partir disso, nós encontramos então vida.
E a nossa caminhada, apesar de encontrarmos algumas placas, agora toma rumo, recebe algum sentido. E encontramos então um objetivo. E através disso nós nos lembramos de João 14,6, onde o próprio João vai dizer também que Jesus é o único caminho. Então ele é o nome que nós precisamos crer, é o sacrifício feito na cruz suficiente para nos dar vida e também o caminho a ser percorrido. Ele compartilha das placas, ele é o próprio caminho e ele é o próprio objetivo. E é por isso que quando nós falamos sobre Páscoa, pensando nesse texto, pensando naquilo que João está nos ensinando, nós podemos destacar pelo menos 3 verdades pascais, ou seja, 3 verdades a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Cristo. E a primeira delas é que a Páscoa em si não consiste em sinais. Não consiste em sinais. E eu destaco isso para com os irmãos aqui esta noite, porque nós encontramos inúmeras igrejas que vivem através de sinais. Vivem em busca de sinais, mas não chegam no objetivo final. Por quê? Porque esse texto está nos ensinando que nós não devemos ficar buscando sinais. Nós devemos trabalhar para chegar no objetivo final. Os sinais vão sendo compartilhados por Deus. E às vezes quando nós estamos ali preocupados em encontrarmos sinais, nós estamos apenas vivendo de novidades, ou vivendo de coisas que são passageiras, coisas momentâneas, mas que não nos fazem percorrer o caminho. Às vezes a gente está só pegando uma rotatória e andando em círculos, mas não estamos avançando em direção ao objetivo. Então, nós temos essas preocupações. E a Páscoa em si não consiste em sinais. Nós precisamos fixar isso na nossa mente. Porque quando nós somos abençoados por Deus com algumas bênçãos, nós precisamos lembrar, Deus não compartilhou bênçãos conosco para a gente desfrutar só daquela bênção e acabou. Vou parar minha caminhada por aqui. O objetivo não é esse. O objetivo das bênçãos é reajustar o nosso foco. Não é para que a gente se contente com pouco, com apenas uma parte disso, ou com apenas uma parte do caminho. O grande objetivo é que nosso foco seja reajustado, que o nosso ânimo seja renovado e que a nossa fé continue a ser fortalecida, para que nós desfrutemos de um crescimento, de um amadurecimento, e assim a nossa vida vai ganhando sentido. Então os sinais, eles são apenas manifestações de Deus na nossa vida, onde Ele vai compartilhando de ensinamentos preciosos, de coisas que nós aprendemos, que vão nos ajudando a andar nos caminhos corretos, e a andar também da forma correta nos caminhos, não é? Isso sendo a nossa vida transformada ao longo do tempo, não contentando apenas com meros detalhes, mas preocupando-se com o objetivo final, que é encontrarmos com o nosso Senhor no final de tudo, porque foi para isso que Cristo veio e ressuscitou, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida nele. Então, dessa maneira, Jesus ele vai guiando os nossos passos, e é por isso que a caminhada, o sentido da Páscoa, a ressurreição, não consiste em apenas sinais. Sinais fazem parte do caminho, tem a sua importância, porque através dos sinais, Deus ele compartilha conosco princípios e verdades do seu reino, que nos ajudam a percorrer o caminho. Isso é importante porque quando nós olhamos para o período bíblico, nós nos lembramos que o povo que estava desfrutando dos sinais neste tempo, o povo não tinha ainda o registro bíblico como nós temos hoje, a Bíblia toda. Então esses sinais, eles serviam para para a autenticidade daquilo que Jesus estava fazendo. Ou seja, era um selo de aprovação de que aquilo que estava sendo feito era divino, vinha do próprio Deus e era digno de confiança. E por isso que Deus compartilha de vários sinais, para que as pessoas começassem a acreditar, para que as pessoas começassem a depositar sua confiança, para que as pessoas começassem a crer, ao ponto de serem salvas por Ele, crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então os sinais têm esse objetivo, de nos guiar para o objetivo, mas eles não são o objetivo. Eles fazem parte, uma parte muito importante, mas não é só isso. Então precisamos frisar isso. A segunda verdade que nós encontramos neste texto a respeito da Páscoa é que a Páscoa consiste em crermos no Filho. E eu sei que parece óbvio. Os irmãos talvez, é fácil, nós lemos isso no texto. João está sendo muito claro e categórico ao dizer isso.
Porém, a gente precisa destacar essa verdade, porque quando a gente fala de Páscoa, a gente já mencionou aqui o chocolate, né, algumas distrações, e além dessas, nós temos outras religiões que ainda estão na expectativa de encontrar Cristo, da vinda de Cristo, ou até outras religiões que não colocam Cristo como Deus, conforme o texto está nos ensinando. Por isso que nós precisamos, a Páscoa ela consiste em crermos no Filho de Deus. Nós temos o judaísmo, que ainda está na expectativa da vinda do Filho de Deus. E nós temos também o islamismo. O islamismo refere-se a Jesus apenas como profeta. Jesus não é Deus para o islamismo. Então, quando nós falamos sobre Páscoa e nós desconstruímos essa verdade, nós na verdade estamos desconstruindo quase tudo daquilo que foi escrito para nós. Porque quando nós estamos no seminário, nós temos a matéria de hermenêutica, que são princípios de interpretação bíblica, que nós aprendemos para estudar os textos da Bíblia, né? E dentre elas, uma das dicas que nós recebemos no seminário, e isso é importante para nós quando nós fazemos a nossa leitura devocional, é perguntarmos para o texto, o que isso tem a ver com Jesus? Como essa parte da palavra de Deus, essa porção, se relaciona com Cristo? Porque Cristo é a peça central de tudo aquilo que foi construído. Colossenses vai dizer que Cristo ele já existia antes de que o mundo existisse. E que a existência do mundo subsiste na existência de Cristo. Ou seja, Jesus é a pedra angular da existência da humanidade, de todo mundo, de tudo que está à nossa volta. E se nós tiramos essa pedra, então nós tiramos tudo. Então quando nós falamos sobre ressurreição, falamos sobre Páscoa, se nós não falarmos sobre Cristo, nós não estamos comemorando a Páscoa como deveríamos. Nós não estamos comemorando a Páscoa verdadeira. Se Cristo não faz parte dos nossos pensamentos, dos nossos objetivos, das nossas reuniões familiares, quando nós falamos de Páscoa, então nós não estamos comemorando a Páscoa. Estamos comemorando qualquer outra coisa, mas não estamos comemorando a Páscoa. Porque a comemoração da Páscoa, ela consiste em crermos no Filho de Deus e em compartilharmos da sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. E isso se estende às nossas vidas, porque nós vamos aprendendo isso ao longo da nossa caminhada, e isso transforma o nosso ser. E isso nos guia para a terceira verdade a respeito da Páscoa, que esse texto nos ensina. Que a Páscoa, ela nos traz vida. E a Páscoa nos traz vida, e isso é percebido, e isso faz parte da vida da igreja, desde a vinda de Cristo até os nossos dias, porque a verdadeira comemoração da Páscoa é a comemoração da festa do pão sem fermento. A comemoração da Páscoa é a comemoração da santificação, da santidade, da pureza, do abandono de pecados, da transformação de vida, da ressurreição de mortos para a glória de Deus, de pessoas que estavam separadas de Deus e que agora vivem em harmonia com o Senhor por conta do sangue de Cristo. Por isso a Páscoa nos traz vida, porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E se nós então ressuscitamos com Cristo, nos tornamos participantes do seu reino. E quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos nos lembrar de que a Páscoa, a ressurreição, simboliza a vida. E os pecados, o fermento que faz parte do nosso dia a dia, no Novo Testamento destacado como aquilo que desagrada o coração de Deus, é o que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. É o que atrapalha a nossa caminhada. São pedras de tropeço que nos atrapalham de olharmos para os sinais e de seguirmos o caminho correto. É o que nos guia às vezes para atalhos que não nos levam para o caminho certo. É o que nos guia às vezes para caminhos que não nos levam para o objetivo correto. E são distrações ao longo da nossa caminhada. Mas Jesus Cristo, Ele simboliza o reajuste de foco. Ele simboliza nós ajustarmos novamente os nossos horizontes, reavaliarmos os caminhos que temos seguido, como temos percorrido o caminho, e então observarmos onde chegaremos a partir da verdade de Cristo. Porque Cristo é este que morreu e ressuscitou, e isto é suficiente para nos salvar. Isto é suficiente para transformar as nossas vidas. E agora cabe a nós fazermos uma pergunta. Que tipo de Páscoa nós temos comemorado? Que tipo de Páscoa nós comemoramos neste ano?
Nós estamos chegando aqui ao fim, domingo à noite já. As comemorações iniciam na sexta-feira, não é? Mas que tipo de Páscoa nós comemoramos este ano? Quantas vezes, nesses 3 dias que se passou, nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, compartilhamos dessa verdade com pessoas que amamos. Às vezes tem gente que não gosta de ouvir da palavra de Deus, mas nós precisamos nos empenhar nisso, em demonstrar as verdades da palavra de Deus com as nossas atitudes. Porque a verdade nós precisamos usar as palavras em último caso. Antes disso, a nossa atitude de vida, a nossa postura, a nossa forma de andar, precisa falar mais alto do que a nossa voz. E se isso acontece, as pessoas que estão à nossa volta são impactadas pelas verdades da palavra de Deus, pela nossa boa conduta. Porque se nós precisamos sempre dizer que somos cristãos, então talvez em algum aspecto nós estejamos falhando. Porque as pessoas não conseguem olhar para nós e encontrar Cristo. Olhar para nós e encontrar vida. E a Páscoa consiste nisso, em nós vivermos com Cristo e como Cristo. Então, a Páscoa, ela é esta grande mensagem da transformação de vida, da ressurreição de mortos e principalmente da ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte e é 100% poderoso para salvar a nossa vida. E a salvação outorgada por Ele é um milagre maravilhoso e é um sinal daquilo que poderemos desfrutar quando Ele voltar, quando nós estivermos com Ele no céu. E este é apenas mais um sinal para nos animar durante a caminhada, para nos fazer lembrar daquilo que realmente importa e para nos dedicarmos naquilo que realmente necessita e deseja empenho, naquilo que nós precisamos nos empenhar. E eu gosto de lembrar, quando nós falamos sobre isso, de uma frase que Agostinho de Hipona disse. Ele disse que se Cristo quisesse, Ele poderia ter descido da cruz e acabado com tudo ali mesmo, mas Ele escolheu levantar do túmulo. Então esta é uma verdade que precisa permear os nossos pensamentos nesta noite e durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Pois Cristo vive e ressuscitou. E a verdade disso é de que nós estamos aqui. E a existência dele também. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a orar junto comigo, para que nós possamos, mais uma vez, expressar através da nossa oração aquilo que Deus tocou em nosso coração durante a mensagem. Senhor, obrigado. Obrigado porque estamos aqui esta noite refletindo sobre a verdade do Teu Evangelho, a verdade sobre a Tua ressurreição, Deus. E nós cremos nisso como suficiente para a transformação das nossas vidas, ao ponto de nos fazer, Pai, um dia encontrarmos com o Senhor no céu. Mas até lá, Pai, pedimos que o Senhor ajuste a nossa caminhada, nos faça refletir sobre como temos andado e desbravado esta caminhada. E Deus, que o Senhor esteja deixando muito claro a nossa mente de que o sinal não é o final, mas o sinal é apenas um ânimo para seguirmos adiante. E que assim seja sempre, e que nós possamos sempre refletir na palavra do Senhor e sermos transformados nela dia após dia, até o dia de encontrarmos com Cristo. É em nome de Jesus que eu oro e que agradeço. Amém.